Olá, meu nome é Viviane, sou professora do Colégio Universitário Unidave e vim conversar com vocês sobre a obra Cemitério dos Vivos, do escritor carioca Lima Barreto, uma das leituras obrigatórias da lista da ACAF. Cemitério dos Vivos é uma obra póstuma e inacabada. Ela só foi publicada após anos da morte do autor, que morreu em 1922. A obra foi publicada a partir de anotações de Lima Barreto para um romance que, infelizmente, ele não conseguiu concluir antes de falecer. A obra apresenta um forte caráter autobiográfico, visto que essas anotações foram feitas entre 1919 e 1920, período em que o autor ficou internado no Hospital Nacional dos Alienados, antigo Hospício Pedro II, devido aos transtornos causados pelo alcoolismo. É impossível falar de Cemitério dos Vivos sem falar da vida do autor. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro no dia 13 de maio de 1881, data que se tornaria simbólica 7 anos depois com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Descendente de escravos, Lima Barreto sempre criticou de forma explícita o racismo em suas obras. O menino que sempre foi estimulado pelos pais para dedicar-se aos estudos e assim se tornar doutor, logo percebeu que sua ascensão social seria extremamente difícil em um Brasil que por mais de 300 anos manteve as pessoas negras escravizadas. Lima escreveu romances, contos, peças de teatro e poemas. Além do racismo, seus textos tratam de forma ácida todas as hipocrisias da sociedade carioca no início do século XX. Inclusive, muitos estudiosos apontam que esse caráter crítico dificultou ainda mais o sucesso do autor na época, já que em seu primeiro romance, Memórias do Escrivão Isaías Caminha, Lima transformou em personagens nomes conhecidos e influentes na sociedade carioca, conquistando deste modo inimigos eternos. A relação do autor com o que chamamos de loucura acontece desde cedo, já que o pai de Lima, Joaquim Henriques de Lima Barreto, era o responsável por cuidar de uma colônia de alienados situada na Ilha do Governador. Ao visitar seu pai nos fins de semana, Lima circulava pelos lugares e mantinha amizade com os internos, nutrindo uma certa simpatia por muitos deles. Por fim, Lima acabou passando por 2 internações nos anos finais de sua vida. Após inúmeras frustrações profissionais e pessoais, Lima passou a abusar do uso de álcool e a ter alucinações. Foi durante a segunda internação que Lima escreveu as páginas que compõem Cemitério dos Vivos. Cemitério dos Vivos é dividido em 2 partes. A primeira parte é composta por fragmentos do Diário de Lima Barreto e apresenta o cotidiano do hospital onde estava internado. Nessa primeira parte, Lima relata sobre o lugar, sobre as doenças que acometeram seus colegas internos e as causas que resultaram do seu alcoolismo. A segunda parte é o romance propriamente dito. Agora nós não temos mais Lima Barreto escrevendo. Agora a voz narrativa é de Vicente Mascarenhas. É importante não confundirmos o caráter autobiográfico da segunda parte com a história real. Embora o protagonista seja inspirado na história de Lima, ele é uma criação ficcional. É um personagem. Esta segunda parte é dividida em 5 capítulos. Lima deu como concluído apenas o primeiro. No 5º capítulo, é possível perceber o fim abrupto da obra, que ficou inacabada. Na obra, o personagem principal mostra a aflição de estar em um lugar em que não há nada para fazer e ninguém que o compreendesse para manter uma conversa por vários dias. Para o personagem, que seria o próprio Lima, os momentos em que se sentia mais entusiasmado dos dias em que passou internado eram os momentos em que as refeições aconteciam e também os períodos em que conseguia ir à biblioteca para fazer sua leitura. De fato, é uma obra fantástica que retrata a vida do autor que a escreveu. Estou ansiosa para o nosso próximo encontro, dessa vez com o resumo da obra Os Milagres do Cão Jerônimo. Até lá!